Um concurso que, pelos corredores do hospital, muito se comentou, especialmente sobre o conteúdo, né, desse concurso, o tema em si, né, os novos rumos da psiquiatria, como se chega lá. E aí nós tivemos a ideia de convidar os dois professores que foram aprovados no concurso para nos passar, dar uma ideia sintética do que eles apresentaram na sua defesa e, ao mesmo tempo, ensejar que a gente discuta algumas coisas sobre o futuro da psiquiatria. Se nós estamos realmente saindo de uma psiquiatria tradicional e entrando numa nova era, ou é só uma transformação da fase antiga. Tu vais começar? Pronto, resolvido. Bom, então, bom dia a todos. A ideia é fazer um resumo, como disse o professor Nazi, do que foi essa trajetória, então, para chegar ao cargo agora de professor titular. Eu gostaria, então, de, como eu fiz na apresentação no dia do concurso, mostrar para vocês essa ilustração do Iberê Camargo, então, nosso pintor aqui, gaúcho, né? Onde o nome dessa pintura é Núcleo em Expansão, e a partir de um núcleo ele mostra, então, vamos dizer, a expansão aí dessa figura. E me pareceu, quando eu estava montando toda a aula e o material para o concurso, me pareceu que ela sintetizava bem o que é necessário para que uma pessoa preencha esses critérios que a URGS solicita para professor titular. Essencialmente, os critérios do concurso são senioridade e liderança, e a senioridade e a liderança acadêmica se faz justamente através da criação, né, de discípulos, de mestres, doutores, pessoas que possam, a partir daquilo que aprendem com a gente, com a nossa clínica e o nosso laboratório, criar outros grupos em outros lugares do Brasil e do mundo e seguirem essa trajetória de crescimento acadêmico. Eu usei também essa comparação, né? Então, o que é essa obra, então, que nos leva à titularidade, né? Então, fiz uma analogia com o prédio da Fundação Iberê Camargo, né? Então, uma obra arquitetônica moderna, importante na cidade, e que tem essa característica de que ela dá uma visão ali para o rio. Quem já visitou, né, viu que é uma coisa muito interessante. A gente vai andando por esses corredores externos ao corpo principal, e a cada tanto aparece uma janela da onde a gente vai vendo a cidade de um ângulo inusitado, interessante, esteticamente muito bonito. Então, a nossa posição atual, né? Então, a posição atual, sou bolsista de produtividade 1A do CNPq, coordenador do nosso programa de pós-graduação em psiquiatria, era professor associado, agora saiu a nomeação, né, eu passando nos exames médicos, como eu estava dizendo para o Nazi, né, então iniciamos, aí, quem sabe semana que vem, a atividade. Coordeno um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, apresento 268 trabalhos publicados em periódicos indexados, com índice H, na época 29, agora 31 pelo Scopus, e 2 registros de patente. Então, o ângulo que a mecânica do concurso nos pede, principalmente, é o ângulo do que a gente chama de métrica científica, né? Como avaliar senioridade e liderança, né? E em medicina, a medicina tem que ser baseada em evidências, a avaliação de uma trajetória tem que ser baseada também naquilo que o indivíduo produziu. E dentro dessa ótica, nós temos produzido, né, nos anos recentes, vamos dizer, de maneira bem consistente, em número elevado de publicações. Aqui não contam só artigos, publicações pelo ISE também inclui trabalhos desses que a gente apresenta em conferências e são indexados. Mas, de qualquer forma, é um número muito expressivo, e as citações também em número cada vez maior, né, chegando em 2011 próximo a 800 pelo ISE e 1.000
pelo Scopus. É importante destacar a contribuição desse grupo de pesquisa que nós montamos e hoje apresentamos para a produção total do Hospital de Clínicas. Então, o Clínicas publica por ano, né, em torno, vem chegando aí a 600 artigos, e uma percentagem importante vem do nosso grupo de pesquisa, algo como 10%, que, considerando a pujança da instituição, não é pouca coisa. E, se fosse só em números, né, isso não seria tão interessante, mas vejam que em citações, né, mais do que 10%, próximo a 16%, algo por aí, 15%, das citações totais do Clínicas vem desse grupo. Então, a gente se orgulha, né, de contribuir e pertencer a essa história de sucesso que é tão reconhecida aqui da nossa instituição. Clínicas FAMED, né, esse complexo todo. Um outro ângulo importante é a questão né, senioridade e liderança. Isso inclui algum envolvimento também na questão da gestão, né? É importante o cientista, na minha opinião, nem todo mundo pensa assim. Eu acho que o cientista não pode ficar somente no seu laboratório ou na sua clínica. Ele precisa se envolver. Essa aqui é uma palestra na Academia Brasileira de Ciências, onde eu estava falando justamente desse tema, pesquisa, gestão e liderança, né? Por que eu acho que a liderança é tão importante? Porque um cientista consagrado, ele já tem o seu espaço garantido, ele, se não sair da sua trajetória, tudo corre bem. Mas aqueles que o seguem, né, se não houver liderança, e se não houver preservação aí de um espaço para atuação, talvez essas pessoas não tenham onde trabalhar, né? Então, constantemente nós precisamos estar cuidando, né, exercendo a liderança, nos envolvendo, né, muitas vezes fazendo coisas que até são não é exatamente aquilo que nós gostamos de fazer, né? O médico gosta de ver pacientes, fazer pesquisa e tal, mas a liderança inclui burocracia, viagens para Brasília, para lá e para cá, mas é parte, né, essencial desse tipo de cargo. Então, através desse tipo de trabalho, né, o nosso grupo da psiquiatria conseguiu, né, com muito trabalho conjunto, muitas discussões, muitas delas difíceis, né? Vocês sabem que preencher critérios da CAPES significa dar mérito para alguns e fechar as portas para outros, né? Então, essa pactuação, né, eu acho que é uma coisa muito importante que nós conseguimos, né, dentro do nosso pós-graduação, e eu acho que, depois o Rod vai fazer a apresentação dele, eu acho que muitos contribuíram, mas acho que a gente teve uma participação muito especial, vamos dizer, de corpo e alma nesse processo, que nos levou à nota máxima da CAPES, nota 7, primeiro programa, então, da nossa área médica a atingir esse patamar de excelência. Várias outras iniciativas do grupo foram contempladas com financiamentos, a maior delas é o INCT, né, o INCT-TM, né, Medicina Translacional, ou seja, tirar, né, a ciência que nós fazemos nos nossos grupos, né, transformá-las em novas ideias e, quem sabe, em novos tratamentos para os nossos pacientes, nos apropriando das patentes. O nosso INCT, que foi financiado há 3 anos, foi renovado e, recentemente, eu recebi um montante, uma renovação muito boa. Nós ganhamos, para a instalação, 4.600.000 e acabamos de receber 3 milhões para os próximos 2 anos, né, para ajudar justamente nessa translação para algumas medicações que a gente tem em vista. Saliento aqui o apoio importantíssimo que eu obtive do hospital, que me proporcionou espaço para a instalação do INCT, e da feitura desse pedido de financiamento, a base era ensaios clínicos de substâncias inovadoras. Fui muito apoiado, inclusive, nesse sentido. Vamos olhar, então, como é que é uma linha de pesquisa por dentro, né? Então, isso é uma visão aí do museu ali por dentro, né? E, dentro do laboratório, o que a gente faz, né? O laboratório e a ciência, hoje em dia, dependem demais de infraestrutura, tá? Boas ideias são muito bem-vindas,
esforço é muito bem-vindo, mas uma andorinha só não faz verão. Um cientista com boas ideias hoje em dia não é ninguém. Se ele não tiver uma estrutura, uma instituição, laboratórios e tecnologia, não sai do chão, né? E nós conseguimos, então, com o apoio institucional, né, com o apoio dos nossos colegas, montar esse laboratório, né, onde a gente tem a base, são culturas de células, né, a nossa célula principal é o neurônio, a análise do output genético dessas células, né, PCR em tempo real, citometria de fluxo, né, então vocês imaginem que estas células e tecidos, né, eles vão liberar uma série de substâncias e nós vamos poder estudar, né. Então, o Nazi lançava a provocação: a psiquiatria mudou, vai mudar, não vai? A psiquiatria definitivamente mudou, né? Hoje em dia nós estamos interessados na patofisiologia. Nós não podemos tirar amostras do cérebro o tempo todo, mas nós podemos olhar para tecidos, células do indivíduo, né, em cultura. Podemos modificar as células da pele, transformá-las em neurônios e uma série de coisas proporcionam, então, a análise biológica desses fenômenos. E vem agora, então, deve chegar na próxima semana, uma ou duas, a microscopia confocal. E aqui, então, de fato, a ideia, né, é buscar a análise tecidual. Isso requer mais infraestrutura e mais organização. Nós precisamos colaborar com os bancos de cérebro que existem. No Brasil tem pouca coisa, mas no exterior já tem alguma coisa, né? Vamos contar com isso e vamos procurar desenvolver no nosso meio também esse tipo de possibilidade, né, para que a gente possa aprofundar esses nossos estudos. E isso, né, tudo vai nos proporcionando novos ângulos, novos insights sobre aquilo que nós fazemos. E um ângulo importantíssimo, que o hospital, eu sei que está dando atenção muito especial, é o ângulo da inovação, né? A Patrícia Prola me disse que, em seguida, nós vamos ter uma unidade aqui no hospital para inovação e patentes, né? E quem faz ciência de ponta sabe que isso é a essência, né? Quem não patenteia o que faz não traz dividendos para o país e, basicamente, trabalha para que outros países, né, mais avançados nesse sentido, obtenham todo o dividendo daquela ciência que é produzida. Nós montamos, com o apoio da universidade, uma chamada empresa nichada lá no campus, né, chamada NeuroAssay, para o desenvolvimento de novas moléculas, junto com os professores da Química. E, a partir daí, nós temos obtido patentes para várias aplicações, e uma delas, talvez a mais importante, é a síntese química de um antidepressivo, que, tanto quanto eu tenho informação, é o primeiro antidepressivo sintetizado no Brasil, né? Nós sintetizamos a partir da tianeptina, está patenteado. Eu ontem estava olhando os primeiros resultados que a Gabriela Colpo, do meu grupo, trouxe, e ele libera BDNF, como era esperado, e as ações biológicas ainda estamos estudando, mas, em suma, é uma história de uma medicação, certo, que nasce aqui no âmbito desse hospital, e quem sabe um dia, né, nós vamos ter um tratamento novo em psiquiatria que não é só uma reprodução daquilo que os norte-americanos e europeus, não temos nada contra eles, mas nós também queremos jogar nessa liga, né? Nós não queremos apenas aplicar as coisas, a gente quer desenvolver também. Desenvolver e tratar não se refere apenas a criar novas medicações, né? Nós criamos diretrizes, né? Nos associamos com o professor Picon para esse programa de diretrizes terapêuticas no Brasil. A nossa área é a doença bipolar. Então, nós produzimos esse tipo de diretriz que visa não apenas tratar bem o paciente, mas fugir um pouco da pressão, às vezes, que se tem para usar tratamentos que são mais inovadores, mais caros, mas nem sempre mais eficazes, né? Então, colocar um pouco de ciência, né, nesse campo todo e dar alguma coisa para o nosso país em termos de uso racional de recursos. Então, eu trazia a estrutura
da Fundação Iberê Camargo e comparei com a estrutura, vamos dizer, essa trajetória que nos leva à titularidade, né? Do que é feita essa trajetória? Quais são os tijolos principais, né? Colaboração, sem dúvida, né? O espírito de colaboração, não só intra-institucional, mas no âmbito do país e do mundo, é fundamental, né? Eu dizia que o cientista sozinho, hoje em dia, não é ninguém. Nós precisamos dos nossos grupos de pares e das nossas colaborações, né? O cientista precisa gostar de gente e saber se relacionar com os seus colegas. E, na área do bipolar, nós organizamos toda uma rede de investigação que é muito produtiva, e, aos poucos, a gente forma boas amizades, nos reunimos e tal, e fazemos ciência de bom nível juntos. Esses são os colegas. E, internacionalmente, também, né, eu nunca tive, vamos dizer, uma ambição de ficar buscando gente para colaborar em outros países, mas isso vai se dando automaticamente, e o resultado, né, então, senioridade e liderança, de quem tem a senioridade e exerce a liderança, é esse panorama de conexões, né? Todos esses cientistas que eu cito aqui são pessoas com as quais nós temos trabalho realizado, publicações, alguns, um número muito expressivo, né? Por exemplo, o professor Berck, 21, o grupo do Vieta também 20 alguma coisa, o Bob Post, que tem sido meu mentor dessa fase tardia aí da minha carreira, 5 publicações, e assim vai, né? Então, colaborações não significa ir lá apertar a mão do sujeito, né, e fazer um coquetel, significa fazer um trabalho efetivo, isso ter uma expressão em coisas produzidas e publicadas, né? Então, diferentes áreas geográficas, né? E nós temos, então, a essa altura, então, vamos dizer, a formação de uma estrutura, de uma maquete, né, do que é essa carreira que nos leva à titularidade. E a base disso tudo, né, se a gente atinge, então, a colaboração internacional e a produção de alto nível, a gente tem os pés, né, em uma base sólida, que é o ensino dos nossos alunos, né? Então, esses são livros que nós produzimos, voltados, a maioria deles, para residentes e alunos de medicina, em diferentes tópicos da nossa especialidade, da psiquiatria, né? Bases biológicas, a doença bipolar, as emergências, alguma coisa dirigida para o público leigo, e a colaboração com a tradição do nosso departamento, né, que não era assim tão biológica, era mais para o lado da área humanística e das psicoterapias, né? Eu, e tenho certeza que o meu colega, o Luiz Rode, nós temos o maior respeito, nós nos orgulhamos demais dessa tradição, e, hoje em dia, a nossa primeira, vamos dizer, participação como novos titulares do departamento tem sido a de ver como nós fazemos para progredir na parte biológica, mas não perder essa nossa herança que os nossos professores nos deram. Aqui, então, nós começamos os nossos estudos, né, na nossa saudosa Faculdade de Medicina, né, à sombra dos plátanos, né, ficou bem uma coisa bem, lembrando assim a nossa origem médica, né, era à sombra dos plátanos que Hipócrates ensinava. E hoje, então, não à sombra dos plátanos, mas aqui no hospital, eu tenho envolvimento regular com os alunos de graduação, né? Essa é uma das turmas, todas as turmas a gente tenta fazer alguma coisa, tirar uma foto, etc. Essa foi uma das turmas muito bacanas aí que passou por nós há alguns anos. E com os alunos da graduação, no nível da iniciação, com os nossos mestrandos e doutorandos, aí nós fazemos aquilo que eu mostrava, né, na figura do Iberê Camargo. Nós procuramos fazer com que se expanda o núcleo, com que as pessoas que trabalham com a gente possam, eles próprios, né, em diferentes países, esse na McMaster, esses nos Estados Unidos, alguns com a gente no Brasil,
terem o seu próprio grupo, formarem as suas pessoas, terem a sua autonomia, o seu pensamento independente. Então, esse é o resultado, né, de uma trajetória, de uma construção, se vocês quiserem, que vai nos levando, então, para essa posição de senioridade e liderança que se traduz na titularidade. Podemos, então, olhar essa construção, né, em perspectiva e tecer algumas considerações, né? Então, na área das bases biológicas da psiquiatria, temos produzido muitas coisas, né? Nós não temos a pretensão de que a nossa visão seja melhor do que outras, ou que seja a verdade absoluta. Nós encaramos a ideia de uma verdade científica como uma criação humana, como uma hipótese, e, desta forma, nós achamos importantíssimo que o que a gente faça seja publicado, criticado, melhorado. Algumas coisas vão ficar, muitas não, né? Mas é desse debate que se alimenta a ciência. E, não fosse isso, nós estaríamos até hoje satisfeitos com a física newtoniana, que foi muito boa, explicou muitas coisas por muito tempo. Entretanto, novas observações nos disseram que aquela teoria não dava mais conta, né? E o mesmo se pode dizer, talvez, dessa especialidade, né? As humanidades, a capacidade de se relacionar com os pacientes, os importantes legados da psicoterapia estão aí e são usados no dia a dia. Mas tem coisas, né, da patofisiologia das doenças, da reestruturação que o sistema nervoso sofre na medida que ocorrem doenças psiquiátricas graves. Isso tudo precisa de ciência nova e teorias novas. E é aí que nós estamos, né, tentando também darmos a nossa contribuição. E eu encerro com esse slide, lá também do nosso prédio, hoje em dia Biociências, mas sempre eu acho que parte do nosso coração vai estar lá, né, na faculdade, né, que está com a gente aqui no hospital, e, vamos dizer, faz parte do nosso imaginário, né? Eu acho que isso aqui é bem simples, né? Talvez bastante, vamos dizer, repetido por aí, mas fala coisas importantes para nós. A vida é curta, mas a nossa arte é longa, né? A ocasião, né, por exemplo, de um cientista, de um médico cientista, de encontrar alguma coisa, de escrever e publicar, é sempre fugidia, né? Sempre que nós temos o que nós achamos que é uma boa ideia, tenho certeza que tem muitas outras pessoas tendo a mesma ideia ao mesmo tempo. Então, é realmente algo que precisa ser rapidamente feito e processado. A nossa experiência muitas vezes é enganadora, né? Bons resultados de pesquisa não querem dizer que nós temos uma ciência nova para ser prontamente aplicada, e o julgamento nosso de quando aplicarmos aquilo que nós aprendemos e descobrimos nos nossos laboratórios, nas nossas pesquisas, sempre vai ser difícil, sempre vai depender de uma combinação do conhecimento científico com a nossa tradição do médico diante do seu paciente, à beira do leito, com os exames, né? Isso vai fazer a boa medicina. E aqui, então, a figura que eu mostrei para vocês, né, é uma figura de um núcleo em expansão, que, no meu entender, é a base, né, o núcleo de pesquisa que é baseado num bom ambulatório, né, e no bom atendimento aos pacientes. Ele naturalmente se expande, ele vai contaminando pessoas e vai, quem sabe, melhorando, né, vamos dizer, nosso campo do conhecimento tão importante, que é a medicina, que, vamos dizer assim, às vezes esquece um pouco da sua grandeza, né, mas em momentos como esses, assim, de um grande round como esses, ou um concurso como eu acho que a gente teve a oportunidade de vivenciar, nos reforçam a ideia de que vale a pena, né, seguir na medicina acadêmica. Tem muita coisa
para ser feita nesse lado. E na nossa especialidade, a psiquiatria, então, isso é um campo aberto, né, para a inovação, para o melhor entendimento e para o melhor tratamento dessas doenças ainda misteriosas, né, muito graves, mas ainda muito misteriosas. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do professor Nazi para estar conversando com vocês sobre algumas reflexões da trajetória para professor titular. Quando eu e o Flávio conversávamos sobre como é que nós iríamos organizar essa apresentação, uma preocupação que nos ocorreu era evitar a sobreposição, mas assim é muito difícil evitar a sobreposição, porque, em essência, a forma do Flávio pensar e a forma que eu penso, ela é muito similar, né? Existem nuances que são diferentes, mas, em essência, há mais similaridade do que diferenças. Então, eu vou procurar pontuar aqui algumas ideias que eu defendi na minha defesa do meu memorial a respeito da trajetória de um professor titular, que em nada são diametralmente diferentes do que o Flávio defendeu. Aí, se sobrar tempo, vou fazer algumas considerações sobre como provavelmente eu estou vendo que hoje a nossa audiência aqui é menos de professores e mais de estudantes, talvez alguma consideração sobre o processo de um concurso para professor também, no sentido educativo que o Greyhound também tem. O que eu quero lembrar para vocês, eu não vou ter condição de discutir toda como foi apresentado, várias partes aqui eu retirei, mas eu salientei alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, que o Flávio já colocou. Eu considero que um professor titular, como o Flávio mencionou, precisa ter uma forte inserção em ensino, e quando se fala em ensino, ensino nas suas diversas etapas, desde o ensino da graduação, na pós-graduação sensu lato e pós-graduação sensu estrito. Ele tem que ter uma inserção muito forte em pesquisa e produção científica, ele tem que poder formar recursos humanos qualificados, ter capacidade de captação de recursos, cada vez mais, inclusive isso está no plano de desenvolvimento da universidade, há uma preocupação com a internacionalização da universidade, então é importante, como o Flávio mostrou, a conectividade internacional, e é importante que ele possa ter uma clara visão do departamento no qual ele está inserido e um diagnóstico dos principais desafios do departamento nos anos que se seguem. Então, eu salientei naquele momento algumas características que eu chamei aqui de características que me parecem importantes no professor titular, mas que talvez a gente pudesse colocar como importantes para um professor. A primeira questão, o Flávio mencionou já, a familiaridade e respeito pela história da sua área de conhecimento e do seu departamento e unidade. Ou seja, nós temos, tanto na trajetória do Flávio quanto a minha, uma trajetória um pouco diferente do que existiu alguns anos atrás no departamento de psiquiatria, onde predominava uma orientação, uma trajetória envolvendo as áreas psicoterápicas e principalmente a área psicanalítica. Mas, de qualquer forma, a possibilidade, a gente tem conversado muito dentro do departamento com a aposentadoria de só nesse ano de 6 professores, então, e muitos deles da área psicoterápica, como manter a presença dessa diversidade dentro do departamento, que é algo importante. Mas, para isso, é importante conhecer a origem e a história do departamento. É importante ter uma formação consistente, não só como pesquisador, mas como clínico também. Nós somos médicos, em essência, então poder atender adequadamente o paciente, questões de relação médico-paciente, questões relacionadas também ao ensino e assim como a pesquisa. Atuação ética servindo de modelo de identificação para gerações mais novas. Então, o professor titular, nesse momento, não assume mais o espaço do professor catedrático de antigamente, mas ele tem que continuar sendo uma fonte de modelo de identificação para os alunos de pós-graduação, para os alunos de graduação,
e que possa, então, através da sua atuação, inspirar novos desenvolvimentos de carreira. Na nossa concepção, um professor titular tem que ter uma harmonia e excelência não só no ensino, não só na pesquisa ou na assistência. Ele tem que poder transitar de uma forma harmônica, e é isso que mostra esse diagrama, entre pesquisa, ensino e assistência, tratando-se de um professor titular na área médica e não na área de ciência básica. Então, tem que ter uma atuação na extensão, promovendo a devolução do saber construído para a comunidade, tem que ter experiência administrativa, cada vez mais é fundamental para que tu possas lidar com as questões que se impõem dentro da universidade, a experiência administrativa, tem que ter capacidade de liderança, como o Flávio colocou várias vezes, reconhecida de forma inequívoca pelos pares dentro da sua instituição e fora dela, tem que ter uma conectividade nacional e internacional, promovendo uma compreensão abrangente dos rumos da especialidade, e tem que ter uma visão voltada para o futuro da sua área, mas integradora com as demais áreas. Uma questão que podemos até discutir, mas nós, pelo menos nosso grupo, considera fundamental, paixão pelo que faz, tem que gostar do que faz. Aquilo ali é o game que a gente faz, é o que a gente gosta, então tem que ter essa paixão, essa vinculação com a vida acadêmica. E um compromisso total com o paciente, que é a razão final do ato médico. Então, de uma certa forma, eu poderia parar a minha apresentação nesse momento, porque eu acho que, para efeito do Grand Round, o que está em discussão é o que importa na trajetória. Na nossa concepção de grupo, o que importa na trajetória para o professor titular está resumida nesses quesitos. Eu vou procurar exemplificar com partes da nossa trajetória, eu tive que cortar várias coisas, mas alguns aspectos aqui que tentam mostrar como isso aconteceu na trajetória do nosso grupo. Esse é um Grand Round, eu começo dizendo o seguinte, que um professor, como o Flávio muito bem colocou, ele tem que ser considerado pelos pares como líder. E, quando ele é considerado como líder, ele é chamado nos Grand Rounds da sua instituição para discutir os temas mais espinhosos, desde a produção dos seus professores, como montar grupos de pesquisa, questões da ética de pesquisa e indústria. Então, a presença nas questões significativas e estruturais da instituição é uma obrigação dentro da trajetória de alguém que quer atingir a titularidade, como o Flávio colocou. Eu volto a bater que, na minha concepção, isso é muito discutível, mas é uma concepção que eu tenho, até porque a formação de quem trabalha em pesquisa comigo, ela ocorre desde o início. Nós dificilmente perdemos o aluno depois que ele se engaja na graduação 2, 3 anos conosco. Então, eu insisto que o professor titular ele tem que estar inspirando novas vocações desde a graduação. Ele tem que estar com o aluno de graduação. Os nossos melhores pesquisadores estiveram conosco desde o 2º ou 3º semestre da graduação de medicina e depois continuaram como alunos de iniciação científica, como mestrandos, doutorandos, pós-doutores ou residentes de psiquiatria da infância e adolescência, de geral e da infância e adolescência. Então, eu acho que o professor tem, sim, que estar, mesmo titular, ele tem que fazer parte da trajetória dele uma inserção forte em termos de ensino e, principalmente, em termos de graduação. Aqui é só a trajetória de outras questões de ensino na Revista Brasileira de Psiquiatria. O Flávio já colocou tem que ter uma produção científica que seja uma produção científica de impacto tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Aqui é um exemplo da nossa produção, num trabalho feito por um grupo espanhol, avaliando a produção científica em transtorno de déficit de atenção no mundo. Basicamente, o que o grupo fez foi pegar os 20 países que mais produzem em biomedicina e dividiu, por exemplo, a área de produção do país, dividido pela produção mundial de psiquiatria, e a produção do país sobre déficit de atenção e hiperatividade, dividido pela produção mundial sobre déficit de atenção. E mostrou que 4 países têm uma produção de déficit de atenção sobre a produção de déficit de atenção mundial significativamente
maior proporcionalmente do que a produção em psiquiatria sobre a produção mundial. E vocês reparem que o Brasil se destaca tendo uma produção proporcional em déficit de atenção hiperativa muito maior do que a produção que ele tem em psiquiatria. É claro que isso não se deve apenas ao nosso grupo, mas nós temos uma participação substancial nesse cenário. O programa hoje conta com 55 pessoas trabalhando como alunos de pós-graduação nas suas graduação e pós-graduação nas suas mais diversas áreas, além de colaboradores. O Flávio falou, e estamos de pleno acordo, é necessário uma conectividade. Nós trabalhamos em conectividade clara com o programa de pós-graduação em genética molecular da URGS, pós-graduação nota 7, onde 3 professores do Departamento de Genética, inclusive a professora titular, trabalham a maior parte do tempo em pesquisa de genética molecular de déficit de atenção. Tivemos a sorte de ser escolhidos lá junto ao professor César Victora para coordenar o trabalho de saúde mental dentro das coortes de Pelotas. Como vocês sabem, o Centro de Epidemiologia de Pelotas também é uma pós-graduação nota 7. Então, com eles, a gente tem desenvolvido os trabalhos com os trabalhos de coortes de nascimento e avaliação, principalmente de aspectos de interação gene-ambiente em déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos mentais. Temos uma conexão com o Departamento de Psiquiatria, com pós-graduação em Psiquiatria da USP, pós-graduação nota 6, do qual eu sou professor. E temos toda uma área desenvolvida lá dentro do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. E uma conexão forte com vários alunos em conjunto com o pós-graduação em Psicologia da URGS, que também é uma pós-graduação nota 7. Toda a parte de neuropsicologia do nosso programa é gerenciado por professores da Psicologia e temos alunos em comum transitando nessas esferas. Além disso, temos conexão, nossos projetos estão em conexão com redes internacionais de déficit de atenção. Participamos do maior projeto de avaliação do exoma em déficit de atenção, onde mais de 250 mil SNPs estão sendo avaliados em mais de 10 mil amostras, e os nossos estudos fazem parte dos programas intramurais dentro do NIMH. Então, da mesma forma que o Flávio, achamos essencial que haja uma conectividade grande com o que há de melhor qualidade no país e com o que há de melhor qualidade na área de forma externa. A produção, naquele momento do concurso, o meu índice H pela Web of Science era 22, hoje é 25, é 24 ou 25, e tínhamos, naquele momento, 1.872 citações. Sou também um pesquisador produtivo do CNPq 1A. Então, aqui são outras coisas que eu acho que não nos interessa nesse momento. Então, nós defendemos a ideia de que a produção ela tem que ter quantidade, mas ela tem que ter qualidade também. E a qualidade da produção ela se mede parcialmente pela o índice de citação e ela se mede pelos veículos aonde a produção é colocada. Então, os nossos estudos estão colocados dentro das melhores revistas na área médica e na área de psiquiatria. Então, ilustrando isto que o alcance do que nós publicamos nas áreas de saúde mental de crianças e adolescentes e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como o Flávio colocou, nós também pensamos que um laboratório, em termos de pesquisa, de um professor titular, tem que estar conectado com o que há de mais novo em termos da sua área de conhecimento. Então, hoje está em revisão o sistema classificatório norte-americano para a saúde mental, que é o sistema utilizado em programas de pesquisa em todo o mundo. Ao contrário de utilizar o diagnóstico pelo CID, se utiliza o diagnóstico pela DSM-4, e nós estamos definindo com 2 amostras, uma americana, uma nova-zelandesa e outra em Pelotas, os critérios que serão adotados pela Associação Americana de Psiquiatria para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Fazendo parte disto, temos trabalhado intensamente em avaliar questões relacionadas à genética molecular do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em conjunto com a professora Mara Rutz, do Departamento de Genética e Biologia Molecular dessa universidade.
nesse artigo já submetido, agora não mais a ser submetido à Nature Medicine, e temos trabalhado, como Flávio, também na diferenciação de células fibroblastos em células pluripotentes e em neurônios, estudando a expressão gênica em pacientes com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e controles normais. Mais do que isto, nós consideramos que uma área, na nossa visão, extremamente importante, como na área da pesquisa básica é o desenvolvimento de patentes, na nossa área, o desenvolvimento de produtos que tenham reflexo na comunidade na comunidade no seu senso mais amplo. Aqui são duas reportagens, essa era da época do concurso, da Folha de São Paulo da semana anterior e da Veja, falando que, tirando as situações de uso e abuso de substâncias, a questão de desatenção é a principal causa de acidentes de trânsito. E nós tivemos a felicidade de trabalhar junto com o deputado Osmar Terra, que, em cima de um trabalho que nós realizamos aqui, avaliando as questões atencionais em motoboys na cidade de Porto Alegre, mostrando que que existia uma prevalência de transtorno de déficit de atenção maior do que a esperada em motoboys do que na população em geral, e que aqueles com déficit de atenção tinham muito mais acidentes e infração de trânsito que aqueles sem acidentes. O deputado federal colocou em votação uma lei exigindo uma avaliação mais sistemática das capacidades atencionais em condutores de motocicletas, e esse projeto foi à Câmara e ao Senado, e hoje já foi aprovada e estendida com a necessidade de avaliação de aspectos atencionais em qualquer condutor, não só nos condutores de motocicletas. Então, isso é uma ideia de que o produto de pesquisa realizado, quando a tua visão tende também a abarcar aspectos mais clínicos, é importante que ele tenha esta conexão com a repercussão dentro da comunidade e traga retorno para a comunidade, que, em última análise, é quem financia o serviço público. E a outra grande iniciativa é a iniciativa que eu sou vice-líder, o líder é o professor Eurípides, na USP, em que nós temos o Instituto de Psiquiatria do Desenvolvimento para a Infância e Adolescência, onde nós desenvolvemos projetos avaliando mais de 10 mil crianças e adolescentes em Porto Alegre e em São Paulo, com toda a avaliação fenotípica, genética e de neuroimagem, que vai nos permitir estudar as trajetórias do desenvolvimento. Nós estamos estudando crianças de risco sob essas perspectivas e avaliando a sua trajetória e vendo que marcadores podem nos mostrar o que faz as crianças progredirem de um estado de risco para um estado de doença completa através desses marcadores. O Flávio mencionou, e nós concordamos claramente, que a função do professor é de formação de recursos humanos também, formação de pós-doutores, doutores, mestrandos, alunos de iniciação científica, nucleação. 6 dos nossos professores, alunos de doutorado, estão hoje contratados em instituições de ensino superior, e o que para mim é mais importante, todos os nossos alunos de iniciação científica, eu tenho uma preferência na CAPES, como avaliador da CAPES da Medicina 2, tenho brigado que isso seja cada vez mais valorizado dentro dos programas de pós-graduação, que haja uma valorização da iniciação científica. Então, os nossos alunos de iniciação científica são cuidados desde o seu início e praticamente 95% deles têm uma produção. Aqui é um exemplo deles, do Henrique, que hoje é residente de psiquiatria, foi nosso bolsista de iniciação científica, trabalhou desde o 2º semestre conosco. Ludwig, mostrando ele como primeiro autor num artigo publicado numa revista indexada com um fator de impacto ao redor de 2,5. Então, nós brigamos para que o aluno de iniciação científica ele não seja um mero coletador de dados. Fazemos tutoramento constante do aluno para que ele possa se desenvolver e chegar no final da faculdade de medicina, quando ele estiver se formando, ele esteja em condição de analisar e produzir um artigo científico que tenha lugar na literatura internacional.
Eu citei vários outros exemplos durante o concurso, aqui eu estou trazendo o exemplo do Guilherme Polanzik, que foi meu aluno também desde o primeiro semestre da Faculdade de Medicina, fez comigo o mestrado, o doutorado, a residência em psiquiatria da infância e adolescência, hoje é professor da USP de psiquiatria, e o resultado dessa formação dele foi o seu trabalho de doutorado, que é um estudo de prevalência sobre déficit de atenção, que é o estudo mais citado na literatura, o estudo brasileiro, feito dentro do Brasil, mais citado em qualquer área, da astrofísica à biologia, à ciência quântica, passando pela geologia, o artigo mais citado nos últimos 5 anos brasileiro dentro da literatura internacional. Então, a formação, o resultado disso, se chega a isso com investimento na formação desde o início do aluno de iniciação científica. E o Flávio mencionou a questão de captação de recursos, né? Nós contribuímos aí com a captação ao redor de 12 milhões em iniciativas como investigador principal ou vice-líder ou pesquisador principal. Aqui não está colocado em que nós entramos como pesquisador colaborador em iniciativas outras. Conseguimos uma coisa inédita na psiquiatria, que foi um dos únicos institutos dentro da faixa maior de financiamento do CNPq, que era a faixa de 9 milhões, um instituto voltado para a avaliação da psiquiatria do desenvolvimento, da trajetória da saúde mental. Isso, Nazi, é inovador. Tu olhares a doença mental não mais como uma doença do adulto, mas, como diz a Organização Mundial de Saúde, as doenças mentais são doenças crônicas dos jovens. Quer dizer, começar a tocar o olhar para a infância e adolescência na detecção dos fatores de risco e das doenças. A questão da internacionalização, a importância aqui de participar. Nós trabalhamos, somos editores das 3 principais revistas, das 2 principais revistas da área de saúde mental de crianças e adolescentes, o Jornal Americano de Psiquiatria da Infância e Adolescência, sou editor também do Jornal Europeu de Psiquiatria da Infância e Adolescência e do Jornal de Déficit de Atenção. Então, esta é o resultado, obviamente, de toda a internacionalização da minha carreira, que como o Flávio colocou, o esperado em um professor. E hoje sou presidente da World Federation of ADHD, que é a associação que congrega todas as associações de transtorno de déficit de atenção vinculadas nos seus mais diversos países. E também, em termos da internacionalização, dessas conexões que, como o Flávio muito bem colocou, representa o esforço conjunto, né, de uma trajetória. Hoje sou o único psiquiatra da América Latina convidado para fazer parte do comitê dos 115 psiquiatras americanos e ao redor do mundo que compõem o sistema classificatório americano, que é o sistema utilizado em pesquisa no mundo, que é o que vai ser lançado em maio de 2013, que é a chamada DSM-5. Então, isso são exemplos aí da internacionalização da carreira que, como o Flávio já colocou, são importantes. E, por fim, dizer que nós, no concurso, e temos feito isso e discutido muito com o Flávio, apresentamos, e acho que essa também é uma obrigação da trajetória para titular, uma visão clara, um diagnóstico claro de qual que eram os problemas do nosso departamento. Então, por exemplo, o maior desafio do nosso departamento é a construção de um plano estratégico para os anos que se seguem. Não é experiência nossa aqui dos departamentos, em nenhum dos departamentos da faculdade, ter uma construção de um plano estratégico para o seu departamento. E assim nós fomos vendo em cada uma das áreas do departamento de atuação quais eram as forças e os problemas do departamento e quais seriam as medidas que poderiam ser colocadas como metas principais nesse desenvolvimento. E, por fim, é importante ter uma visão do departamento mais longínqua, uma ideia clara da sua missão para a próxima década. Então, naquele momento, eu enxergava o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal nas próximas décadas como um organismo vivo, competente executivamente, inovador e reconhecido como líder dentro da Faculdade de Medicina, gerador de conhecimento de ponta e capaz de difundi-lo para a sociedade através de modernas ferramentas de telemedicina,
polo central no país do desenvolvimento do conhecimento de saúde mental, integrador entre diferentes vertentes, formador de profissionais de saúde mental consistentes, éticos e que transitem em diversos referenciais. Um departamento capaz de nuclear recursos humanos nas diversas regiões do país e da América do Sul, conectado e respeitado internacionalmente. Então, esta era a visão para o departamento. Nazi, acho que eu vou parar por aqui, tá, para dar um tempinho para que a gente possa discutir alguns aspectos. Eu tinha alguns elementos que eu queria trazer aqui sobre reflexões sobre a participação no concurso, algumas discussões sobre montagem da banca, preparação árdua, autocrítica, contextualização em relação a outros candidatos, mas eu acho que eu posso trazer esses elementos no debate. Eu acho que aqui é mais no sentido de orientar as pessoas que fazem concurso, como é que a nossa equipe visualiza a participação dentro de um concurso. Muito obrigado pela atenção. Bom, vamos... Queria agradecer a apresentação do Flávio e do Rode. Me surpreende muito assim, o avanço que a psiquiatria teve. A gente é de uma época em que a gente via a psiquiatria sob um outro ângulo, e hoje ela está na vanguarda aí de novos desafios, inclusive trabalhando em cultura celular. Eu acho que o objetivo do Grand Round foi trazer exatamente a pujança desse serviço e que isso sirva de exemplo para outros serviços, inclusive para todos nós que estamos aí interinamente tentando ajudar a gerenciar esse processo todo. Eu queria abrir as perguntas. Sérgio. Bom, bom dia a todos. Eu queria primeiro cumprimentar o professor Nazi pela iniciativa de convidar 2 professores titulares a participarem desse Grand Round. E realmente é uma honra para nós tê-los aqui. É importantíssima essa participação em um concurso altamente diferenciado. Nós, infelizmente, não estamos com os professores aqui. Esse é um momento importante para a academia estar presente e prestigiar essa atividade. E, mais uma vez, isso está acontecendo. Mas a gente continua trabalhando, né, professor Nazi, para que nós consigamos fazer com que a academia esteja presente não só no processo assistencial, mas também no processo educativo. E essa é uma sessão educativa. Também fico contente de ver os 2 professores titulares aqui, que, aos que não sabem, anteriormente a eles, o professor Busnello foi o professor titular, e anteriormente ao professor Busnello, meu pai foi o professor titular. Então, foi o primeiro professor titular de psiquiatria, ele era livre docente e, no tempo da cátedra, né, e passou a ser professor titular na época que não existia doutorado ainda. Aí ele passou a ser professor titular e trouxe a participação da psicanálise, né, de Freud, trouxe muito forte para a nossa universidade. O professor Busnello conseguiu sair um pouquinho do divã e trouxe um ímpeto mais à beira do leito, que é a feição do Hospital de Clínicas. E agora a gente está tendo a oportunidade de ver, né, à beira do laboratório, com o desenvolvimento de drogas, com a participação mundial. Então, assim, eu só posso agradecer e cumprimentar os 2 e pelo grande concurso que tiveram. Só esse comentário. Eu quero também parabenizar o Nazi, né, pela iniciativa. Eu sou professor da universidade há 3 anos só e posso dizer para vocês que eu saio desse encontro diferente do que eu entrei. Eu acho que os exemplos de vocês são extremamente inspiradores, né, e os professores que não estão aqui deveriam estar, eles estão perdendo a oportunidade de entender o caminho que tem que ser
tem que ser trilhado para chegar à excelência que vocês chegaram, né? Acho que esse encontro foi extremamente produtivo para mim. E aproveitar também, Nazi, professor Kapczynski, professor Rode, e mesmo não sendo professor da Faculdade de Medicina, em admirar o trabalho que vocês fizeram, né, como professores. Eu acho que esse foi o intuito de apresentação enquanto professor, como exemplo para alunos, né. Eu ainda discutia com a professora Sandra, ali, com a doutora Úrsula, como é que vocês conseguem fazer isso? Tanta produção, né? Como é que vocês conseguem desenvolver tanto trabalho num tempo tão... que as horas são as mesmas 24 horas por dia para todo mundo, né? Há uma dificuldade muito grande a gente ter atividades, acho que o Flávio colocou, administrativas, que a gente tem que se envolver, e mesmo assim eles conseguem manter um passo de produção científica, não somente número de artigos, mas artigos de qualidade, orientação de alunos, envolvimento, o Rode falando, envolvimento direto com bolsistas de iniciação científica, né? Eu tenho 4 bolsistas que eu consigo vê-los eventualmente uma vez por semana. Então, isso tem alguma fórmula para isso ou não? Eu só vou fazer mais um colocado em questão de números. Troquei um e-mail com o meu ex-orientador, que já está aposentado há alguns anos, então ele fez uma coisa que ele disse, eu fiz uma coisa para mim mesmo nesses tempos. Eu encadernei os 184 artigos que eu publiquei em toda a minha carreira, e ele não é pouca coisa na Inglaterra, é uma referência em microbiologia. Então, o cara teve 184 artigos durante a carreira toda dele, né, toda dele. E vocês têm isso aí, bom, não no ano, mas levam pouco tempo para alcançar isso, com 60 publicações por ano, acho que o Rode colocou dele, se eu não me perdi. O que fica mais para os professores de alguma dica de como fazer? Eu falei uma vez com o Flávio disse, olha, faça o mais importante e deixe o menos importante para que outras pessoas façam, ou que não te envolva tão diretamente com tantos detalhes. Eu não sei se é a opinião do... Já que vocês compartilham tanto de opinião, Luiz, Rode, Flávio, se tem alguma fórmula para isso. Tu quer falar antes, Flávio? Quer que eu fale? Bom, só uma correção. O nosso grupo não publica, nós publicamos em torno de 15, 16 trabalhos ano, a não 60, trabalhos que a gente considera indexados. A primeira questão que eu acho que o Flávio já mencionou é a capacidade de conexão, de trabalhar de uma forma conectado, né, com diversos alunos, e que nós olhamos, eu tive a oportunidade de discutir isso em outros momentos, quando eu discuti aqui como montar um grupo de pesquisa, eu vejo muito como montar uma empresa, e uma empresa onde tu tens uma situação de produção e avaliação de produção, e que cada um tem uma determinada função específica dentro do processo. Então, acho que muito em cima do que o Flávio já havia te colocado é a definição dessas prioridades. Então, isso faz com que tu possas ser produtivo. A segunda questão é uma questão de função executiva. Eu acho que essa é uma capacidade que o Flávio tem, eu acho que eu também tenho, de executar, de conseguir executar as coisas sem muita enrolation. A coisa vai andando sem muita enrolação. E uma vantagem que eu tenho em relação ao Flávio é que eu durmo muito pouco. Isso me sobra. Normalmente, por exemplo, ontem eu fui dormir às 2h30, 2h40 da manhã, e hoje estava já às 7 horas, 10 para 7 em pé, e eu acordo, trabalho o dia inteiro, funciono bem. Então, isso me dá um terceiro turno que me dá uma vantagem, até que isso me cause algum problema, que, por enquanto, a minha clínica ali na Dini tem segurado as pontas. Sem Ritalina. Sem Ritalina. Sem Ritalina e sem irritabilidade. Então, eu acho que é interessante até nós dois, porque dizem no departamento, são perfis complementares, né? Então, o Rode tem essa capacidade fantástica assim, de organização e é assim a criação praticamente de uma empresa assim no grupo de pesquisa, né? E o estilo que eu lidero o meu grupo é um pouco diferente, assim, parece tudo uma grande desordem, assim, porque eu especialmente mudo de opiniões muitas vezes e refaço tudo inúmeras vezes, e os alunos
se quedam muito confusos, tanto que é difícil para quem não vem há anos, né, desde a graduação, entrar porque eles acham que é tudo muito esculhambado, né? Essa é a opinião que eles têm. Mas não é uma desordem, é um ambiente como os outros laboratórios inovadores são, é um ambiente criativo, né, onde as pessoas são ouvidas, onde não há uma hierarquia rígida, a gente tem uma espécie de interação, né, constante, e isso produz realmente uma efervescência de ideias, e as pessoas acabam se movimentando muito pelo entusiasmo, né? Então, eu acho que esse também é um segredo, né? A turma veste a camiseta, e aí o que eu procuro criar no meu grupo é um ambiente assim, onde não exista uma competitividade negativa, assim, de uns irem contra os outros, né? Eu procuro estimular uma gestão onde a turma vista a camiseta e sinta que o time está ganhando, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? Então, acaba que a produtividade é grande, né? E sobretudo, a produtividade a gente não se impressiona tanto, mas o trabalho vem sendo reconhecido, né? As pessoas citam os seus trabalhos e a gente vai nos congressos principais da área e a teoria está ali, né? Está sendo citada e tal. Então, eu acho que a parte dessa trajetória é assim, desenvolver a liderança, que certamente terá estilos, né? Cada um vai ter o seu estilo, né? Mas, em suma, criar um ambiente, eu acho que de respeitabilidade, um ambiente ético, como o Rod salientou, né? E transmitir isso para os nossos alunos, transmitir que a produção a qualquer preço não é o que nós queremos. Nós queremos uma construção coletiva, né? E, na medida que isso ocorre, tudo vai dando certo. Eu também quero salientar que me ensinaram, quando eu terminei o meu doutorado, que usaram uma frase que eu vou replicar assim, como me foi dita. A scientist without a position is like a bird without a tree. Né? Então, o cientista precisa de uma posição num lugar onde ele possa trabalhar. E é vamos dizer, evidentemente, um segredo do sucesso aí, meu e do Rod, que se traduz aí pela titularidade, esse ambiente que a faculdade e o hospital nos dão, né? O meu trabalho, então, que é essencialmente ligado à biologia molecular, não seria nada se a gente não tivesse essa possibilidade aí de ter acesso a laboratórios e ter o apoio que se tem. Vocês viram também no gráfico que a coisa vem, parece que pegando fogo, assim, nos últimos anos tudo melhorou e se multiplicou. Mas vamos lembrar que nos últimos anos o Clínicas passou a ter uma unidade, né, de pesquisa básica, e agora uma unidade de pesquisa clínica. E esse processo, que eu acho que não é à toa que o Nazi traz o nosso exemplo aqui, esse é um processo que está se difundindo e se vendo nas diferentes áreas, né? Não me alongando muito, mas depois de todo o concurso, eu, o Rod, o Marino, nos juntamos, né, apoio aí da Nadine, do Amarílio, etc., para pedir um aparelho de ressonância, né, 3 Tesla, fantástico. Se isso der certo, é mais um salto. Várias áreas vão ter um salto sensacional. E é por aí, né? Eu acho que cada um vai agregando o seu tijolo e o todo vai se movimentando, vai crescendo. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer ao Rod e ao Flávio, mais uma vez, parabenizá-los pelo concurso, e especialmente pelo Grand Round, que eu acho que não tinha tanta gente, Sérgio, mas foi de uma atmosfera muito renovadora e animadora. Muito obrigado a todos. Obrigado.